fibromialgia tem esse comprometimento aí da parte hormonal, né? Na verdade, é por conta do estradiol, dos estrógenos, né? Na verdade, principalmente o estradiol, e o estradiol controla a temperatura cerebral. Então, à medida que eu vou aumentando o meu estradiol, eu vou aumentando a minha temperatura cerebral. Isso é num mecanismo para ovular, né, a ovulação, até que atinja o pico, ocorre a maturação do óvulo, ocorre a ovulação, mas não é a única causa, né? Não é, existem inúmeras causas aí. Só que hoje nós vamos falar exatamente sobre consequências. O que acontece se eu não tratar a fibromialgia, além da dor e do cansaço? Então, para a gente responder essa pergunta, nada melhor do que ir lá no PubMed, né? Lembra lá a nossa biblioteca lá, médica, que a gente usa muito. E a gente vai compartilhar a tela que a gente faz ao vivo, que é a melhor coisa que tem. Quem mata a cobra, mostra o pau e dá o nome da espécie. Certo? Então, quando a gente vai lá estudar uma fibromialgia, eu já mostrei isso para vocês, o caminho, né? Esse foi o caminho que eu fiz e é o caminho. Se alguém quiser aprender mais a fibromialgia, é isso aqui. Vai nessa biblioteca médica que ela é aberta. Muitos dos artigos são pagos, né? A gente tem que pagar para ter acesso. Eu pago porque eu uso muito, então a gente paga aí tem algumas bibliotecas que fornecem isso aí por mecanismo pago. Então, quando a gente vai estudar lá a fibromialgia, a gente vê aqui, ó, já 14, quase 14 mil, né? 13.319 resultados. E aí você vai pesquisando, né? Você vai lendo, vai vendo o que está falando aqui da fibromialgia. E eu vou ensinar assim, o jeito que eu faço, né? Quando eu quero pesquisar um tema, a gente põe lá, fibromialgia A. Então, aí tem fibromialgia, exercício, psicoterapia, nutrição, acupuntura, dieta. Ah, sabe que tem dieta? Tem. Ó, fibromialgia, 160 casos, falando como que a alimentação interfere muito na fibromialgia. Tá? Então, vamos supor que a gente quer estudar fibromialgia B. Aí você põe A, B, brain. Fibromialgia cérebro. 1.170 casos, falando aqui toda a parte cerebral, né, alterações da atividade cerebral em pacientes com fibromialgia, a neurobiologia da fibromialgia e doença crônica espraiada, né, a imagem do cérebro na fibromialgia. Então, isso aqui é mais ou menos isso, para vocês entenderem como que a gente faz um apanhado geral, né? Você pega um tema e vai pesquisando. Então, quando a gente vai estudar lá fibromialgia, a gente se depara com várias doenças neurológicas, né? Então, uma das doenças, e por que disso? Então, deixa eu interromper aqui um pouquinho, agora mesmo a gente vai lá no PubMed e para a gente conversar isso aí. Por que a gente se preocupa com as consequências da fibromialgia? Ou as complicações, né, que ocorrem durante a fibromialgia. Porque a fibra é uma doença, primeiro, genética, né? Nós ontem a gente já falou sobre isso, é um negócio bem definido, é um polimorfismo genético, e o polimorfismo genético solta um gene, então aqui está o nosso gene, queridinho gene, esse gene vem alterado, eu não vou chamar isso de doença, não é doente, mas é uma alteração do gene, ou um polimorfismo, que esse gene, pela variação do calor, ele ou trabalha muito ou ele trabalha pouco. O nome disso é cinética enzimática. Então, a performance, né, vamos chamar assim, do gene, né, da transcrição daquele gene,
forma uma proteína, e a gente dá nome nessa proteína das mais variadas formas, pode chamar de hormônio, pode chamar de enzima, pode chamar de estrutural, quando você faz parte da estrutura do corpo. Então, o nome somos nós que demos, né? Polipeptídeo, então depende da função daquilo ali que sai ali dentro, a gente dá um nome. E essa enzima, pelo calor, ela tem uma alteração da função, levando às consequências aí que a gente já comentou. Bom, o que é isso é importante saber? Que a fibromialgia, sendo uma doença genética e afetando várias rotas metabólicas, ela não tem uma única consequência. Tem várias consequências. Desde doenças reumáticas. Por que doenças reumáticas? Então, vamos lá no PubMed. Então, vamos lá, voltando aqui. Onde que eu abro aqui? Peraí. Vamos compartilhar aqui. Então, compartilhar a tela. Tá aqui. Eu quero colocar essa aqui. Compartilhar. Então vamos colocar fibromialgia e lúpus. Será que tem relação fibromialgia e lúpus? 391 trabalhos científicos já relacionando a fibromialgia no lúpus eritematoso sistêmico. Mas Sjögren, para quem não sabe, seca as glândulas do corpo. Então, secura dos olhos, começa a perder a função, né, da coisa. Então, aí vem falando, aqui tem inúmeros trabalhos aqui mostrando, comorbidade, né, identificação da comorbidade da fibromialgia, com lúpus eritematoso sistêmico, usando um questionário, né, questionário de saúde aqui, né. Aqui está falando, são pacientes com lúpus, com risco aumentado para a fibromialgia, aí começa a interrogar. A concorrência, né, de lúpus e fibromialgia, o diagnóstico, tratamento, e por que disso, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho da doença para trás e não da doença para frente. Então, eu bato muito nessa tecla. Tratar a fibromialgia com antidepressivo e pregabalina, anticonvulsivante, eu não precisaria nem estar aqui. Todo mundo sabe fazer isso. O grande problema é você pegar a fibromialgia para trás. Da onde que vem o erro, né, vamos falar assim, do metabolismo, onde ocorre um gargalo metabólico e o seu organismo não funciona direito, levando a um quadro de fibromialgia. Então, a fibromialgia tem um componente que a gente chama de disfunção mitocondrial. Mitocôndria é o motor da célula e disfunção não é doença. Disfunção quer dizer um mau funcionamento. Então, eu tenho um mau funcionamento de um motor da célula que é responsável por fazer uma substância que é fundamental no nosso corpo. Todas as células têm mitocôndrias, todas as células, exceto hemácias, que só transportam o oxigênio ali, mas todas as células são ricas em mitocôndrias. Quais células são ricas em mitocôndrias? 2 tipos de células, neurônios. Por que neurônio é rico em mitocôndria? Porque ocorre muito a formação dos hormônios cerebrais, grande parte são formados precisa dessa substância, que é chamada, né, a gente dá o nome de cola, como se fosse cola tenaz, sabe? Eu preciso de juntar uma coisa com a outra. Então, vou pegar aqui, vamos fazer um exemplozinho aqui. Esse aqui é um post-it, aqui é um papel, não tem nada, mas aqui tem cola. Então, se eu pegar aqui, grudou no meu papel. O que é essa cola para nós, médicos? O nome é metil. Então, a mitocôndria, o motor da célula, faz uma cola, que eu vou colar essa substância para fazer inúmeras outras substâncias. Essa é a rota metabólica.
E uma delas, né, um dos gargalos metabólicos, não é o único, mas um dos gargalos metabólicos é esse, talvez o principal. Então, se a minha mitocôndria, meu motor da célula, não faz essa cola, eu não formo neurotransmissor. Serotonina, dopamina e melatonina são produtos metilados. Eu preciso do metil. A creatinofosfoquinase, que é um nome de uma molécula que fica dentro da célula, também é um produto metilado. Qual a consequência disso? Os 10 primeiros segundos do nosso movimento não usa ATP, usa essa molécula que chama creatinofosfoquinase. E ela é um produto metilado. Então, se eu não tenho essa molécula, qual a consequência? Eu tenho dificuldade de começar a fazer alguma coisa. Eu acho que todo mundo já viu isso. Você tem uma dificuldade muito grande para levantar da cadeira. Depois que você anda, poxa, melhorou e você consegue ir tocando a vida. Por quê? Porque muda a rota metabólica, muda o gasto de energia lá dentro da célula. Então, eu usava a creatinofosfoquinase, passou os 10 segundos, eu passo a usar ATP. Opa, vou produzindo ATP, e aí melhora o meu movimento. Então, isso é consequência. Então, entender um pouco do que ocorre lá atrás para você ter uma consequência lá na frente, né? A outra função fundamental das nossas mitocôndrias aí é formar uma molécula que é chamada glutationa. O que eu uso glutationa? Para quê? Para eu combater radical livre. Pô, radical livre destrói a célula em excesso. Então, radical livre é a nossa defesa para vírus, bactérias e fungos. Para isso que nós temos radical livre no corpo. Aqui na minha sala, onde eu estou, tem fungos, tem vírus, tem bactérias. Mas o meu organismo está combatendo. Mas, eu já distraí, que eu vi uma pergunta aqui, desculpa. Mas, se eu começo a produzir muito radical livre, o meu organismo não consegue produzir muita glutationa para combater aquilo ali. E eu começo a lesar as células. Aonde eu leso as células? São ricas em mitocôndrias. Coração ou cérebro. Ou você vai infartar, ou você vai fazer uma doença degenerativa cerebral. Parkinson, Alzheimer, demência. Ah, mas será, doutor? Vamos lá, vamos compartilhar a tela e vamos ver se tem trabalhos falando isso aí. Ó, então, vamos lá. Ó, fibromialgia. Então, a gente estava estudando sobre o lúpus. Vamos tirar o lúpus e vamos colocar Parkinson. Parkinson, cadê o cara? Parkinson. Olha, nós temos aqui 89 trabalhos relacionando fibromialgia e Parkinson. Então, aqui tem evidências na terapêutica da estimulação transcutânea. Isso aqui já começa a inventar a moda também. Né? E a outra. Então, a glutationa serve para combater esse radical livre, certo? E o radical livre destrói células, qualquer célula. E onde é rico em radical livre? Cérebro e coração. O que nós morremos? Ou infarto, ou derrame, ou doenças degenerativas cerebrais. Então fibromialgia é uma doença degenerativa? Teoricamente, é uma doença metabólica que leva a isso aí. E aí, se eu começo... então com essa glutationa eu combato esse radical livre aí. Mas essa glutationa, ela serve para quê? Para eliminar poluentes. A glutationa peroxidase e a S-transferase são as duas principais moléculas para eliminar poluentes. Mas será que tem relação fibromialgia e poluentes? Tem. Vamos lá, alumínio, fibromialgia, alumínio. Escrevi errado, mas é isso mesmo. 8 resultados já falando lá. O nível, né,
estresse oxidativo, né? Metal induzido, chumbo, alumínio, mercúrio. Ô, gente, eu não compartilhei a tela aqui, desculpa. Compartilhar tela, compartilhar tela. Eu achei que estava compartilhando. Falha nossa. Ó, aqui, ó. Então, o que eu estou olhando? Ó. Então, fibromialgia e alumínio. Então, essa... Ó, olha aqui em cima. Ó. Quem quiser pesquisar, entra aí no computador de vocês e olha. E vocês vão ver. Já tem 8 resultados aqui. E aí vem mostrando, tal, do alumínio. Então, eles estão vendo, ó, síndrome da fadiga crônica, aí já está falando do imunizante aqui, patati, patatá. E o alumínio está diretamente relacionado com demência. O Alzheimer tem um componente, a proteína tal tem uma influência aí daqui do alumínio. Poxa, então eu faço a glutationa para combater o radical livre. Se eu não combater, ele vai destruir minha célula, destrói meu neurônio. O fibrofog, o que é? Uma degeneração de uma área cerebral que se chama hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro responsável por pensamentos rápidos. Se eu começo a degenerar esse hipocampo, eu fico meio aéreo, meio... Não sei se alguém aqui já foi diagnosticada com fibrofog. Mas o fibrofog já uma degeneração cerebral. Pô, doutor, então é muita coisa. E para vamos falar assim, para piorar tudo, a cascata da coagulação também precisa do metil. Então, se eu não tenho metil, eu aumento o risco de embolia, tromboembolismo. Porque a minha coagulação não funciona direito. Opa, olha a quantidade de doença aí relacionada. E, para acabar de piorar, com esse metil, eu formo uma capa que envolve o meu DNA. Protege o meu DNA. Para quem não sabe, nós temos 100 mil genes, mais ou menos. Desses 100 mil, só 20 mil trabalham, 80 mil ficam envoltos nessa capa de proteína sem se manifestar. São chamados silentes, são genes que ficam lá, quietinho, bonitinho. Se eu não tenho essa histona, o que eu faço? Eu abro a porta para doenças reumáticas e câncer. São genes defeituosos. Ah, a fibromialgia levou ao câncer? Não. O mesmo mecanismo bioquímico que levou à fibromialgia também pode levar a essa inúmera quantidade de doenças. Por isso que tomar antidepressivo e pregabalina não funciona. Não tem jeito. Então, eu tenho que ter consciência que eu tenho uma doença metabólica que eu tenho que tratar lá de trás. Como que eu trato isso? Corrigindo os 8 gargalos metabólicos. Subnutrição, oxidação, redes neurais, glicação, inflamação, a mitocôndria, né, o motor da célula, os poluentes, tem que dosar chumbo, alumínio, mercúrio, carne, e a falência hormonal. Então, tudo isso aí está envolvido na gênese da fibromialgia. Então, é muito mais complexo do que você falar assim, vou tomar um antidepressivo e vou ser feliz o resto da minha vida. Não vai, infelizmente. E vão tendo muitas dores, né? A serotonina, ela é responsável pelo bloqueio de dor. Então, se eu atuo ali naquele eixo hormonal da serotonina, tanto a nível da formação do hormônio quanto do receptor, que o hormônio vem e se liga no receptor. Se esse receptor também não funciona, aumenta-se as dores, porque o efeito não é feito, né? Então, é isso aí que eu quero mostrar para vocês, que as consequências do não tratamento da fibromialgia são enormes, são enormes. Desde dessa falência mitocondrial aí que eu estou falando, essa formação do metil, até tudo isso. E o que é pior? Qualidade de vida, né? Passa a ter muitas dores e muita perda da qualidade de vida.